Olá! Começa agora mais um Cresce Informa. Venda de usados cresce mais de 28% na capital em novembro. De acordo com a pesquisa Crescisp realizada com 468 imobiliárias de São Paulo, o índice de vendas passou de 0,3667 em outubro para 0,4701 em novembro, com alta de 28,18%. Os preços dos imóveis negociados por essas imobiliárias também subiram, em média 2,72% em relação a outubro, acumulando 12,18% em 12 meses. Os imóveis mais vendidos foram os de valores superiores à média de R$ 200 mil, faixa que concentrou 64,35% das vendas. A maioria dos negócios ocorreu na Zona C, que agrupa bairros como Aeroporto, Água Branca, Barra Funda e Cambuci, entre outros, com 27,27% do total formalizado nas imobiliárias pesquisadas. Com relação aos aluguéis, o número de imóveis locados em novembro foi 5,66% menor que o de outubro, o que fez o índice do segmento recuar de 2,0021 para 1,8889 no período. Segundo os entrevistados, os imóveis mais alugados na capital em novembro foram aqueles de valor médio até R$ 1.000, com 54,91% do total de unidades alugadas. E a maioria das novas locações adotou o fiador, 36,09% do total, como garantidor no pagamento do aluguel em caso de inadimplência dos inquilinos. Qualidade do ar é a pior em 8 anos na Grande São Paulo. Segundo dados fornecidos pela CETESB, o índice de poluição do ar na Grande São Paulo atingiu a pior marca desde 2003. Foram 97 dias em 2011 em que pelo menos um ponto da região metropolitana apresentou condições inadequadas. O ozônio é o grande vilão da cidade. Só em 2011 o poluente passou do limite em 96 dias contra 77 em 2003. Mas a culpa também é da imensa frota de veículos, que só na capital é de 7,18 milhões. A particularidade do ozônio é que ele não é emitido diretamente por nenhum tipo de fonte. Forma-se a partir de substâncias chamadas precursoras, emitidas, por exemplo, pelos escapamentos de carros e de caminhões. Se entre 1995 e 2005 a qualidade do ar melhorou bastante na Grande São Paulo, concordam os especialistas, a piora do ozônio em 2011 pode indicar uma mudança de cenário. Os especialistas afirmam que possíveis melhoras nas condições atmosféricas não devem ocorrer mais com tanta frequência. Inflação do aluguel sobe 0,25% em janeiro, informou a FGV. A deflação chegou ao fim no IGPM. O índice subiu 0,25% em janeiro, após queda de 0,12% em dezembro. A taxa mensal ficou dentro das estimativas de analistas do mercado financeiro. Nos 3 indicadores que compõem o IGPM de janeiro, o IPA teve queda de 0,07% após cair 0,48% em dezembro. O IPC apresentou alta de 0,97% este mês, contra elevação de 0,71% em dezembro. Já o INCC avançou 0,67% em janeiro, após subir 0,35% em dezembro. A taxa acumulada do IGPM é muito usada no cálculo de reajustes de aluguel. Até janeiro, o indicador acumula alta de 4,53% em 12 meses. O período de coleta de preços para cálculo do IGPM deste mês foi do dia 21 de dezembro a 20 de janeiro. Confira os eventos do Crescisp e monte sua programação. No dia 6, às 13 horas, Maria Regina de Castro Busnello ministra curso sobre documentação imobiliária na Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Tiago Antolini aborda o tema Atraso nas Obras, Questões Polêmicas, no dia 7 às 18 horas, na Universidade Metropolitana de Santos. Sandra Regina da Luz Inácio discutirá o tema Neuroeconomia para a Fidelização dos Clientes em 3 momentos. Dia 7 às 18 horas, na Câmara Municipal de Rio Claro. Dia 9, também às 18 horas, na Fundação IDEPAC para o Desenvolvimento Profissional no Tatuapé, em São Paulo. E dia 10, no mesmo horário, na Câmara Municipal de Santo André. Na quarta nobre desta semana, José Ferreira de Lira abordará o tema Lesões a Direitos,
Como, quando e a quem reclamá-las? O evento acontece na sede do Crescisp a partir das 18 horas e será transmitido ao vivo pela TV Cresce. Sem estresse, com sucesso, será tema de palestra com Anderson Bontorino, dia 9 às 18 horas, na Associação do Comércio e Indústria de Franca. No dia 10, Elaine Cristine Branco Soares ministra curso sobre Sistema Financeiro da Habitação, às 13 horas e 30 minutos, na sede do Crescisp. Não perca o Cresce Esclarece desta semana. O programa vai ao ar na sexta-feira, às 10 horas, ao vivo pela TV Cresce. Participe enviando suas dúvidas para tv@crescisp.gov.br. Com a volta às aulas, universitários buscam moradias próximas às faculdades. A tônica é reduzir custos, e com isso uma boa opção para os estudantes que saem de suas cidades para estudar fora são as repúblicas. Geralmente organizadas em casas com mais de 5 moradores, as repúblicas, no entanto, estão mais raras na capital. Os jovens estão preferindo compartilhar acomodações em locais menores, onde a convivência tende a ser mais pacífica. A diminuição de moradores não é apenas opção dos universitários. Donos de imóveis e condomínios têm definido o número de inquilinos no contrato. A prática visa, entre outras coisas, reduzir as reclamações dos vizinhos. Outro recurso utilizado por imobiliários para evitar dores de cabeça futuras é um encontro com os pais dos estudantes para apresentar as regras do condomínio. Sem renda própria, o contrato de locação pode ser feito no nome de um dos pais dos estudantes. Algumas imobiliárias aceitarão o contrato em nome de universitário, caso seus pais sejam fiadores. Crédito imobiliário cresce 42% em 2011, na comparação com 2010. O volume de imóveis financiados bateu recorde e somou 79,9 bilhões de reais em 2011, de acordo com os dados divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Em número de imóveis, foram financiadas 493 mil unidades em 2011, expansão de 17% ante 2010. Foram liberados 23,7 bilhões de reais a mais em financiamento no ano passado. Os dados da ABCIP consideram apenas os financiamentos com recursos da caderneta de poupança. Em 2011, a captação líquida da poupança somou 9,4 bilhões de reais. O saldo da caderneta cresceu mais de 30 bilhões de reais entre janeiro e dezembro e encerrou o ano passado em 330,6 bilhões de reais. A habitação popular está paralisada no país. Segundo a auditoria feita pela Controladoria Geral da União entre abril de 2004 e abril de 2011, de cada 10 contratos firmados na área de habitação pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, envolvendo o repasse de recursos da União para estados e municípios, pelo menos 7 não saíram do papel. Segundo o levantamento da CGU, até abril do ano passado existiam 4.243 contratos na carteira do SNH, o que corresponde a 12,5 bilhões de reais em investimentos. Deste total, 74% estão apenas na promessa, sendo que uma parcela considerável se refere a contratos antigos. Os contratos fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, mas tratam especificamente de casas ou melhorias em conjuntos habitacionais e favelas. Uma técnica do Ministério das Cidades faz questão de destacar que não está incluída nesta lista da CGU os contratos firmados no programa Minha Casa Minha Vida. A CGU informou ainda, em sua auditoria, que os indicadores de gestão dos programas e ações da Secretaria não espelham os seus resultados reais. A secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães, reconhece que o número de obras problemáticas é alto e reforçou que se concentram nas obras em favelas, sobretudo contratos mais antigos. Para ela, muitos dos projetos executados por estados e municípios com recursos do orçamento da União demoram para ser finalizados por causa da necessidade de licitações públicas, emissão de licença ambiental, regularização de terras e de infraestrutura dos governos locais envolvidos. Solar da Marquesa, mais uma opção cultural na cidade de São Paulo. Em 19 de novembro do ano passado e após um período de 3 anos de reforma, foi inaugurado no centro de São Paulo o Solar da Marquesa, um casarão do século XVIII que foi moradia da Marquesa Domitila, importante personagem da história do país.
A exposição A Marquesa de Santos, uma mulher, um tempo, um lugar, instalada no local, toma como fio condutor a vida da Marquesa para abordar São Paulo em meados do século XIX. Domitila viveu naquele endereço de 1834 até 1867, ano de sua morte, e chamava a atenção por ser uma mulher de negócios, militante política e apreciadora de diversão. No térreo estão espalhados diversos anúncios de São Paulo do século XIX, para dar uma ambientação histórica. Lá estão também artefatos utilizados na época e imagens da Rua do Carmo, endereço do casarão. Aqui é possível ver também fragmentos retirados de escavações, pedaços de objetos que foram utilizados na época em que a Marquesa habitava o local. No andar superior há uma sala que conta a história do romance entre a Marquesa e Dom Pedro, com trechos de cartas enviadas entre eles. Parte da mobília exposta nas outras salas pertenceu à Marquesa e chamava a atenção na época por ter sido trazida de sua antiga residência no Rio de Janeiro, que na época tinha costumes bem diferentes de São Paulo. No local há também uma sala dedicada a Tobias de Aguiar, marido da Marquesa, com objetos pertencentes a ele, que contam um pouco sobre a Revolução de 42, da qual fez parte. Na cozinha, objetos mostram como era o ambiente no século XIX e até algumas receitas comuns à época estão espalhadas no espaço. Em alguns cômodos, a ambientação sonora, que também faz parte do acervo do solar da Marquesa. No espaço há educadores que podem dar mais informações durante a visita. O solar da Marquesa está aberto de terça a domingo, das 9 às 17 horas e fica na rua Roberto Simonsen, número 136, no centro de São Paulo. Para mais informações, acesse www.museudacidade.sp.gov.br/Solar da Marquesa de Santos ou ligue para 3241 1081. Envie sua crítica ou sugestão para o Cresce Informa. Nosso e-mail é tv@crescsp.gov.br. Sua participação é muito importante. Esta foi mais uma edição do Cresce Informa. Na semana que vem voltaremos com mais notícias. Até lá!